Naquele domingo de maio, em pleno centro de Curitiba, tudo desmoronou. Eu estava passando a travessa de arroz quando minha mãe parou, olhou diretamente para mim e soltou as palavras que eu nunca imaginei ouvir. Ninguém aqui precisa de você, Júlia. Meu pai não piscou. Minha irmã Camila cruzou os braços e completou, como se já tivesse ensaiado aquilo. É verdade. A gente só precisa que você pare de achar que é melhor que todo mundo. O silêncio que veio depois foi tão pesado que eu senti meu peito apertar. Não consegui responder. Fiquei ali, congelada, segurando aquela travessa ridícula enquanto minha família me olhava como se eu fosse uma intrusa. E talvez, naquele momento, eu tenha começado a entender que realmente era. Mas eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Porque enquanto eles achavam que estavam me colocando no meu lugar, eu já estava calculando exatamente como me libertar daquilo tudo. E acredite, ninguém ali estava preparado para o que viria depois. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Júlia, tenho 31 anos e sempre fui a filha responsável. A que saiu de casa cedo, a que estudou enquanto trabalhava, a que conseguiu um emprego bom e construiu uma vida estável em São Paulo. Minha irmã Camila, 3 anos mais nova, ficou em Curitiba com meus pais. Ela sempre foi a queridinha, a que podia errar sem consequências, a que recebia elogios por qualquer coisa. Eu precisava ser perfeita só para ser notada. Mesmo assim, nunca deixei de ajudar. Quando meu pai perdeu o emprego na pandemia, fui eu quem pagou as contas da casa por 6 meses. Quando Camila quis abrir um salão de beleza, fui eu quem emprestou o dinheiro para o ponto comercial. Quando minha mãe precisou de uma cirurgia que o plano não cobria, fui eu quem parcelou no cartão. Eu sempre estive presente, mesmo morando longe. Sempre fui a solução. Mas com o tempo, percebi que minha presença começou a incomodar. As ligações ficaram mais curtas, as mensagens mais secas. Quando eu visitava, sentia que estava atrapalhando. Minha mãe suspirava quando eu oferecia ajuda. Meu pai desviava o olhar quando eu perguntava como estavam as coisas. E Camila? Bem, Camila tinha desenvolvido um talento especial para me ignorar. Eu tentava entender. Talvez fosse orgulho. Talvez eles quisessem provar que podiam se virar sozinhos. Mas a verdade é que cada visita doía um pouco mais. Cada jantar era mais tenso. E naquele domingo de maio, tudo explodiu. Eu tinha ido para Curitiba porque era aniversário da minha mãe. Comprei um presente caro, um colar de prata que ela tinha comentado meses atrás. Levei vinho, sobremesa e bom humor. Cheguei na casa dos meus pais às 13 horas, como combinado. Camila já estava lá, sentada no sofá mexendo no celular. Mal levantou os olhos quando entrei. Minha mãe estava na cozinha terminando o almoço. Ofereci ajuda, mas ela disse que estava tudo sob controle. Meu pai assistia futebol na sala, o volume alto demais. Eu me sentei e tentei puxar conversa com Camila, mas ela respondia com monossílabos, sem tirar os olhos da tela. A mesa foi posta em silêncio. Sentamos. Minha mãe serviu o arroz, o feijão, a carne assada. Tudo parecia normal, mas havia algo errado no ar. Uma tensão invisível, como se todos estivessem esperando alguma coisa. Eu tentei aliviar o clima. Perguntei sobre o salão da Camila, sobre a aposentadoria do meu pai, sobre a saúde da minha mãe. Respostas curtas, olhares trocados. E então, quando peguei a travessa de arroz para me servir pela segunda vez, minha mãe largou o garfo e disse aquilo. Ninguém aqui precisa de você, Júlia. O barulho do garfo caindo no prato ecoou na sala. Olhei para ela, achando que tinha entendido errado. Mas a expressão dela era séria, quase dura. Meu pai não se mexeu. Camila cruzou os braços e completou com aquela frase sobre eu achar que era melhor que todo mundo. Senti meu estômago revirar. Minha boca ficou seca. Eu queria perguntar de onde tinha vindo aquilo, o que eu tinha feito para merecer essa humilhação. Mas as palavras não saíam. Fiquei ali, paralisada, segurando aquela travessa ridícula enquanto minha própria família me olhava como se eu fosse um problema, como se eu fosse um peso,
como se eu fosse descartável. Coloquei a travessa na mesa devagar. Não disse nada. Não chorei. Não gritei. Apenas me levantei, peguei minha bolsa e saí. Ninguém me seguiu. Ninguém tentou me parar. Ninguém disse espera, vamos conversar. Simplesmente me deixaram ir. E foi naquele momento, enquanto eu descia as escadas do prédio onde cresci, que algo dentro de mim mudou. Dirigi até o hotel onde estava hospedada sem lembrar do caminho. Minha visão estava embaçada, não pelas lágrimas, mas pela raiva. Uma raiva fria, calculada, que ia crescendo a cada quilômetro. Estacionei, subi para o quarto e tranquei a porta. Fiquei ali, parada no meio do quarto, respirando fundo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Eles não precisavam de mim. Depois de tudo que eu fiz, depois de todos os sacrifícios, todas as noites mal dormidas pensando em como ajudá-los, todas as vezes que coloquei as necessidades deles antes das minhas. Eles simplesmente decidiram que eu era dispensável. Sentei na cama e peguei o celular. Abri o aplicativo do banco. Olhei para os extratos, para as transferências mensais que eu fazia há anos. Dinheiro para ajudar com o aluguel. Dinheiro para o salão da Camila. Dinheiro para emergências que apareciam todo mês. Milhares de reais que saíam da minha conta para sustentar uma família que acabava de me dizer que não precisava de mim. Abri o WhatsApp. Fui até o grupo da família. Vi as mensagens antigas, as fotos, as risadas forçadas. Vi a última mensagem que eu tinha mandado, 3 dias antes, avisando que estava chegando para o aniversário. Ninguém tinha respondido. Camila tinha visualizado, minha mãe também, mas ninguém tinha respondido. Bloqueei o grupo, apaguei os contatos. Abri meu e-mail e comecei a agir. Primeira coisa, cancelei a transferência automática que fazia todo dia 10 para a conta conjunta que eu dividia com meu pai. Era um dinheiro que eu depositava religiosamente havia 3 anos, desde que ele ficou desempregado. Ele tinha conseguido outro trabalho depois, mas nunca mencionou parar de receber minha ajuda. Eu, como idiota, continuei mandando. 2.000 reais por mês. 24.000 reais por ano. 72.000 reais em 3 anos. E, pelo jeito, ninguém precisava daquilo. Cancelado. Segunda coisa. Liguei para o contador que cuidava da contabilidade do salão da Camila. Sim, eu tinha um contador cuidando do negócio dela porque ela não entendia nada de impostos e eu não queria que ela tivesse problemas. Expliquei que eu não faria mais os repasses mensais de capital de giro. Ele ficou surpreso, tentou perguntar o que tinha acontecido, mas eu só disse que era uma decisão pessoal. O salão teria que se sustentar sozinho a partir dali, ou fechar. Terceira coisa. Liguei para a imobiliária que administrava o apartamento que eu tinha comprado há 2 anos. Um investimento, eu pensava. Um lugar para alugar e ter renda passiva. Mas adivinha quem morava lá pagando um aluguel simbólico? Camila. Ela ocupava um apartamento de 200.000 reais pagando 600 reais por mês, menos que o condomínio. Informei a imobiliária que o contrato não seria renovado. Camila teria 60 dias para desocupar o imóvel. A atendente perguntou se eu tinha certeza. Eu nunca tive tanta certeza de nada na vida. Desliguei o telefone e olhei para o teto do quarto. Senti uma leveza estranha, como se tivesse tirado um peso invisível das costas. Não era vingança. Era justiça. Se eles não precisavam de mim, então não precisariam do meu dinheiro também. Dormi pesado naquela noite. Pela primeira vez em anos, não sonhei com contas a pagar, com emergências familiares, com ligações desesperadas no meio da madrugada. Acordei no dia seguinte com uma sensação de clareza que eu não sentia havia muito tempo. Tomei café da manhã no hotel, peguei minhas coisas e voltei para São Paulo. Não passei na casa dos meus pais para me despedir. Não mandei mensagem avisando que estava indo embora. Simplesmente fui. Enquanto dirigia pela rodovia, meu celular começou a tocar. Era Camila. Ignorei. Ligou de novo. Ignorei. Mensagem. Depois outra. E mais outra. Espiei rapidamente entre um sinal e outro. As mensagens eram confusas, quase histéricas. Júlia, me liga agora. Júlia, o que você fez? Júlia, você não pode fazer isso. Sorri.
Então ela já sabia. A ficha tinha caído rápido. Segui dirigindo. Meu celular não parou de tocar durante as 6 horas de viagem. Camila, minha mãe, até meu pai, que nunca ligava para nada. Eu ignorei todos. Cheguei em São Paulo no fim da tarde. Meu apartamento, pequeno, mas meu, me recebeu com o silêncio que eu precisava. Joguei a bolsa no sofá, tomei um banho longo e fiz um chá. Sentei na varanda e olhei para a cidade. As luzes começavam a se acender. As pessoas voltavam do trabalho, da faculdade, das suas vidas normais. E eu ali, finalmente sentindo que tinha controle sobre a minha. O telefone continuava tocando. Dessa vez, atendi. Era minha mãe. Júlia, o que está acontecendo? Sua irmã está desesperada. Ela disse que você cancelou tudo. Cancelei. Confirmei. A voz calma. Mas por quê? O que deu em você? Olhei para o horizonte. Pensei em tudo o que eu poderia dizer. Em todas as mágoas acumuladas, em todos os sacrifícios ignorados, em todos os anos em que eu fui tratada como uma obrigação e não como uma filha. Mas eu só disse: vocês disseram que não precisavam de mim. Estou apenas respeitando o pedido de vocês. Houve um silêncio do outro lado. Depois, minha mãe tentou contornar. Júlia, foi só um momento de estresse. Você sabe como as coisas ficam tensas às vezes. Não foi nada pessoal. Não foi nada pessoal. Repeti, a voz ainda controlada. Mãe, vocês me disseram na minha cara que ninguém precisava de mim. Na frente da Camila. Na frente do pai. No meu rosto. Como isso não é pessoal? Ela suspirou, irritada. Você está exagerando, Júlia. Sempre foi dramática. Não estou exagerando. Respondi. Estou apenas deixando de ser a idiota que sustenta uma família que não me valoriza. Se vocês não precisam de mim, não precisam do meu dinheiro. Simples assim. Mas, Júlia, sua irmã vai perder o salão. Ela não tem como pagar as contas sozinha. Não é problema meu, disse, e desliguei. Bloqueei o número. Fiquei ali, na varanda, sentindo o peso de anos de manipulação finalmente se dissolvendo. Pela primeira vez, eu não sentia culpa. Eu sentia liberdade. Nos dias seguintes, as mensagens continuaram. Mas não eram mais ligações. Eram e-mails, mensagens no Instagram, até um recado deixado na portaria do meu prédio. Camila estava desesperada. O salão dela, que sempre foi sustentado pelo meu dinheiro, começou a afundar. Fornecedores cobrando, funcionárias sem receber, aluguel atrasado. Tudo o que ela escondia atrás da fachada de empresária bem-sucedida desmoronou em menos de 2 semanas. Ela postava nos stories do Instagram pedindo indicações, fazendo promoções absurdas, praticamente implorando por clientes. Mas a verdade é que o salão nunca foi lucrativo. Ele só existia porque eu bancava os rombos todo mês. Minha mãe tentou uma abordagem diferente. Mandou uma carta. Sim, uma carta física, como se estivéssemos nos anos 90. Nela, falava sobre família, sobre perdão, sobre como eu estava sendo egoísta e cruel. Dizia que eu sempre fui a filha difícil, a que criava problemas, a que não sabia relevar as coisas. Rasguei a carta sem terminar de ler. Meu pai, que sempre foi o mais silencioso, apareceu no meu trabalho. Simplesmente apareceu, sem avisar, e pediu para falar comigo na recepção da empresa onde eu trabalho como gerente de projetos. Desci para atendê-lo, mais por curiosidade do que por vontade. Ele estava desconfortável, as mãos nos bolsos, o olhar fugindo do meu. Júlia, precisamos conversar. Ele começou. Não temos nada para conversar, pai. Ele suspirou. Sua mãe está mal. Camila está mal. Você precisa voltar atrás com essas decisões. Preciso? Perguntei cruzando os braços. Por que eu preciso? Porque somos uma família. Famílias se ajudam. Eu ajudei, pai. Durante anos. E no momento em que eu mais precisei de vocês, quando eu só queria ser tratada com um mínimo de respeito, vocês me disseram que ninguém precisava de mim. Ele abriu a boca para falar, mas eu não dei chance. Agora vocês vão aprender a realmente não precisar de mim. Virei as costas e voltei para o escritório. Ele ficou ali, parado, sem saber o que fazer.
Quando olhei pela janela minutos depois, ele já tinha ido embora. As semanas passaram. A vida em São Paulo continuou. Eu trabalhava, saía com amigos, aproveitava meu salário para mim mesma pela primeira vez em anos. Comprei roupas novas, fui a restaurantes caros, viajei para o litoral em um fim de semana prolongado. Cada real que eu gastava comigo parecia uma pequena vitória. Enquanto isso, as notícias de Curitiba eram cada vez mais dramáticas. Camila teve que demitir 2 funcionárias. Depois, mais uma. O salão que ela tanto se orgulhava estava praticamente vazio. Ela começou a trabalhar sozinha, fazendo unhas, cabelos, tudo. Mas não era suficiente. As dívidas cresciam. Minha mãe teve que voltar a trabalhar. Ela, que tinha se aposentado cedo e vivia de bicos, precisou aceitar um emprego de meio período em uma loja de roupas. Meu pai continuou no trabalho dele, mas o salário mal dava para cobrir as contas básicas da casa. Eles estavam sentindo, pela primeira vez em anos, o peso de viver sem a minha ajuda. E eu não sentia pena nenhuma. Até que, 2 meses depois daquele jantar maldito, Camila apareceu na minha porta. Não sei como ela conseguiu meu endereço exato, mas lá estava ela. Às 9 da noite de um sábado, chorando no interfone. Pensei em não abrir. Pensei em deixá-la ali, chorando na portaria, tendo o gostinho da rejeição que eu senti naquele domingo. Mas alguma coisa em mim, talvez um resquício patético de compaixão, me fez apertar o botão e liberar a entrada. Ela subiu. Quando abri a porta, me assustei. Camila estava irreconhecível. O cabelo, sempre impecável, estava preso num coque desleixado. As olheiras eram profundas. Ela tinha emagrecido, as roupas estavam folgadas. E ela chorava, um choro desesperado, sem controle. Júlia, por favor. Ela começou, a voz entrecortada. Eu preciso de você. Não respondi. Apenas me afastei e deixei que ela entrasse. Ela ficou ali, de pé na minha sala, se sentindo visivelmente deslocada. Eu cruzei os braços e esperei. Eu estraguei tudo, ela disse, limpando o rosto com as mãos. O salão está quebrado. Eu não consigo pagar mais nada. Vou perder tudo. E você quer o quê? Perguntei, a voz fria. Que eu volte a bancar seus erros? Ela engoliu seco. Eu só preciso de um tempo. Só um empréstimo. Eu prometo que vou pagar de volta. Promete? Repeti, quase rindo. Você prometeu que ia fazer o salão dar certo. Você prometeu que era capaz de tocar o negócio sozinha. E onde essas promessas te levaram? Ela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Eu sei que errei. Eu sei que fui arrogante. Mas você é minha irmã, Júlia. Você não pode me deixar afundar assim. Respirei fundo. Sentei no sofá e a encarei. Camila, eu te dei tudo. Paguei pelo ponto do salão. Paguei por equipamentos. Mandava dinheiro todo mês para você cobrir os custos. Te dei um apartamento para morar quase de graça. E no meio de tudo isso, você teve a audácia de concordar com a mãe e o pai quando eles disseram que ninguém precisava de mim. Ela abaixou a cabeça. Eu não queria dizer aquilo. Foi só um momento. Não foi só um momento, corrigi. Foi a verdade que vocês sempre sentiram, mas nunca tiveram coragem de falar. Até aquele dia. Camila começou a chorar mais forte. Júlia, eu te amo. Você é minha irmã mais velha. Eu sempre te admirei. Eu só estava com raiva porque você parecia ter tudo. E eu me sentia pequenininha do seu lado. Olhei para ela, incrédula. Você me admirava? Então por que nunca demonstrou? Por que sempre me tratou como se eu fosse uma obrigação chata? Porque eu tinha inveja. Ela confessou, a voz sumindo. Você saiu daqui, foi para São Paulo, construiu uma carreira, tem um apartamento lindo, ganha bem. E eu? Eu fiquei presa aqui, tentando fazer alguma coisa dar certo, falhando em tudo. E era mais fácil te culpar do que admitir que eu não era boa o suficiente. Fiquei em silêncio. Parte de mim queria abraçá-la, dizer que estava tudo bem, que éramos irmãs e íamos superar aquilo juntas. Mas a outra parte, a parte que ainda sangrava com as palavras daquele jantar, não conseguia. Camila,
Eu entendo que você tenha inveja. Eu entendo que seja difícil se comparar. Mas sabe o que não é aceitável? Me humilhar, me descartar e esperar que eu continue sendo sua rede de segurança. Ela enxugou o rosto. Eu sei que foi horrível. E eu sinto muito. De verdade. Eu sinto muito por tudo. Você sente, repeti. Mas só sente porque está precisando de mim agora. Se o salão estivesse indo bem, se você não estivesse desesperada, você teria vindo até aqui me pedir desculpas? Ela não respondeu. E essa foi toda a resposta que eu precisava. Levantei do sofá e abri a porta. Camila, eu te desejo o melhor. De coração. Mas eu não vou mais ser a solução para os seus problemas. Você é adulta. Você tem 28 anos. É hora de você aprender a se virar sozinha. Ela me olhou, os olhos arregalados. Você não vai me ajudar? Não, respondi, firme. Não vou. Ela ficou ali parada por alguns segundos, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Depois, pegou a bolsa, passou por mim sem dizer nada e desceu as escadas. Fechei a porta e encostei nela. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia forte. Mas eu não chorei. Eu tinha feito a coisa certa. Nas semanas seguintes, Camila ainda tentou me procurar algumas vezes. Mensagens curtas, sempre pedindo ajuda, sempre com um tom de desespero. Eu não respondia. Minha mãe voltou a ligar, dessa vez com uma abordagem diferente. Tentou apelar para a culpa, dizendo que eu estava destruindo a família, que eu era a única que podia salvar minha irmã, que eu tinha a obrigação de ajudar. Eu ouvi tudo em silêncio, e no final só disse: Mãe, vocês me ensinaram que eu não era necessária. Agora estão vendo que estavam errados. E desliguei. Bloqueei o número dela também. Meu pai tentou uma última vez. Mandou um e-mail longo, cheio de arrependimento, dizendo que tinha sido covarde naquele jantar, que deveria ter me defendido, que me amava e queria consertar as coisas. Li o e-mail 3 vezes. Quase respondi. Quase. Mas então lembrei do silêncio dele naquela mesa. Do jeito que ele desviou o olhar quando minha mãe me atacou. Do jeito que ele não fez nada quando Camila concordou. E apaguei o e-mail. 3 meses depois daquele jantar, recebi uma notícia pelo Instagram. Camila tinha fechado o salão. A página dela, que antes tinha fotos glamurosas de clientes e antes e depois impecáveis, agora tinha um post fixado anunciando o encerramento das atividades. O texto era longo, cheio de agradecimentos genéricos e desculpas vagas. Ela não mencionava os motivos reais, claro. Não falava da má administração, das dívidas, da dependência do meu dinheiro. Apenas dizia que tinha sido uma decisão difícil, mas necessária. Li o post sem sentir nada. Nem alívio, nem tristeza, nem culpa. Apenas indiferença. Camila era um capítulo encerrado da minha vida. Minha rotina em São Paulo estava cada vez melhor. Eu tinha começado terapia, algo que eu deveria ter feito anos atrás. Minha terapeuta me ajudou a entender que o que eu vivi não foi apenas ingratidão, foi abuso emocional. Que eu fui usada, manipulada e descartada. E que cortar laços não era crueldade, era sobrevivência. Comecei a namorar. Um cara legal que conheci em um evento da empresa. Ele era atencioso, respeitoso e não tinha dramas familiares complexos. Saíamos para jantar, para o cinema, para parques. Eu ria de novo. Ria de verdade. E percebi que havia muito tempo que eu não fazia isso. Minha vida profissional também decolou. Sem a preocupação constante com as finanças da minha família, eu consegui focar completamente no meu trabalho. Fui promovida. Passei a gerenciar uma equipe maior, a ganhar mais, a ter mais responsabilidades que realmente importavam. Comprei um carro novo. Não porque eu precisava, mas porque eu podia. E cada vez que eu dirigia, eu sentia que estava dirigindo para longe de tudo que me prendia. Até que, em novembro, 6 meses depois daquele jantar, meu celular tocou com um número desconhecido. Normalmente eu não atendia, mas algo me fez aceitar a ligação. Era uma voz que eu não reconheci de imediato. Júlia, sou eu, a Camila. Gelei. Ela nunca ligava de número desconhecido. Camila? Respondi cautelosa. O que você quer? Ela hesitou.
Eu só queria te contar uma coisa. Pode? Pode, respondi, desconfiada. Eu me mudei, ela disse. Saí de Curitiba. Isso me pegou de surpresa. Se mudou para onde? Para Porto Alegre. Consegui um emprego numa rede de salões. Não é a mesma coisa que ter o meu próprio negócio, mas é honesto, é estável. E eu estou aprendendo muito. Fiquei em silêncio, processando. E a mãe e o pai? Eles estão bem, ela disse, a voz mais baixa. Ainda chateados comigo. E com você. Mas estão se virando. Eu não mando mais dinheiro para eles. Pela primeira vez, estou cuidando só de mim. Senti algo estranho no peito. Não era alegria, mas era algo próximo de alívio. Camila, isso é bom. Fico feliz que você esteja tentando. Ela suspirou. Júlia, eu liguei porque eu precisava te dizer de novo. Eu sinto muito. De verdade. Eu fui horrível com você. E eu entendo se você nunca quiser me perdoar. Mas eu precisava que você soubesse que eu reconheço o que fiz. E que você estava certa em tudo. Fechei os olhos. Obrigada por dizer isso, Camila. Mas eu preciso de tempo. Muito tempo. Ela concordou. Eu entendo. E eu vou respeitar isso. Só queria que você soubesse que eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Desligamos. Fiquei ali, sentada no sofá, olhando para o celular. Parte de mim queria acreditar que Camila realmente tinha mudado. Mas a outra parte, a parte que ainda carregava as cicatrizes daquele jantar, sabia que algumas coisas não se consertam com um pedido de desculpas. Falei sobre a ligação com minha terapeuta na sessão seguinte. Ela me fez uma pergunta que ficou ecoando na minha cabeça. O que você quer, Júlia? Você quer perdoar sua irmã? Você quer reconstruir algum tipo de relação? Ou você quer seguir em frente e deixar tudo isso no passado? Pensei muito sobre isso. E a resposta, no fundo, eu já sabia. Eu queria seguir em frente. Não com raiva, não com rancor, mas com indiferença. Camila não era mais a minha responsabilidade. Meus pais não eram mais a minha responsabilidade. Eu era a minha responsabilidade. E essa era a maior lição que eu tinha aprendido. O Natal chegou. Pela primeira vez em anos, eu não voltei para Curitiba. Passei o feriado em São Paulo mesmo, com meu namorado e os amigos dele. Fizemos uma ceia despretensiosa, rimos, brindamos. Ninguém me cobrou nada. Ninguém esperava que eu fosse a salvadora de nada. Eu era apenas eu. E isso era libertador. No Réveillon, viajei para Búzios com 2 amigas do trabalho. Pulei as 7 ondas, fiz pedidos, brinquei na areia. E enquanto eu olhava para o mar, com os pés na água fria, eu pensei em tudo que tinha mudado naquele ano. Pensei na Júlia que entrou naquele jantar em maio, cheia de esperança e boa vontade. E pensei na Júlia que estava ali agora, mais forte, mais firme, mais dona de si. 2024 foi o ano em que eu aprendi a dizer não. Foi o ano em que eu aprendi que amar alguém não significa se anular. Foi o ano em que eu aprendi que família não é quem te usa, mas quem te valoriza. Quando voltei para São Paulo, minha vida continuou. Mas agora, sem o peso de uma família tóxica nas costas, tudo parecia mais leve. Eu acordava sem o nó no estômago. Eu trabalhava sem a culpa constante. Eu vivia sem medo de decepcionar alguém. E percebi que essa era a liberdade que eu sempre quis, mas nunca soube como alcançar. Em fevereiro de 2025, quase um ano depois daquele jantar, eu estava voltando do trabalho quando recebi uma mensagem no LinkedIn. Era de Camila. Ela tinha criado um perfil profissional, algo que nunca tinha feito antes. A mensagem era simples. Júlia, estou me formando em gestão de negócios. Sei que você não me deve nada, mas gostaria que soubesse que você foi a inspiração para eu buscar ser melhor. Obrigada por me forçar a crescer. Li a mensagem algumas vezes. Não respondi na hora. Na verdade, não respondi naquele dia, nem na semana seguinte. Mas guardei a mensagem. E às vezes, quando eu pensava na minha família, eu relia aquelas palavras. Não porque eu queria voltar atrás, mas porque era bom saber que, de alguma forma, minha decisão tinha gerado algo positivo. Meu namoro evoluiu. Em março, eu e Felipe, meu namorado, decidimos morar juntos. Ele era parceiro, respeitoso
e pela primeira vez eu sentia que estava construindo uma família de verdade. Uma família escolhida, não imposta. Minha carreira continuou crescendo. Em abril, fui convidada para liderar um projeto internacional. Viagens para Buenos Aires, para Santiago, reuniões em espanhol, desafios novos. Eu estava vivendo o tipo de vida que eu sempre sonhei, mas que antes parecia impossível porque eu estava amarrada às necessidades dos outros. E era estranho, mas libertador, perceber que eu não sentia falta de Curitiba. Não sentia falta das visitas tensas, dos jantares pesados, das cobranças veladas. Eu tinha construído uma vida inteira em São Paulo, e essa vida era minha, completamente minha. Em maio, no aniversário de 1 ano daquele jantar fatídico, eu acordei e percebi que não estava pensando nisso. Não estava relembrando a dor, a humilhação, a rejeição. Eu estava pensando na reunião que eu teria mais tarde, no jantar que eu ia fazer com Felipe, no final de semana que a gente planejava na praia. Tinha superado. De verdade. Não com perdão forçado, não com reconciliação falsa, mas com a aceitação de que algumas histórias simplesmente terminam. E que tudo bem. Foi só no meio da tarde que meu celular vibrou. Uma mensagem do meu pai. A primeira em meses. Júlia, sei que você não quer falar comigo, mas hoje faz 1 ano. E eu queria que você soubesse que nós erramos. Eu errei. Sua mãe erra. A Camila errou. E nós perdemos você por causa disso. Espero que você seja feliz. Li a mensagem sem emoção. Sem raiva, sem tristeza, sem nada. Apenas li. E arquivei. Não respondi. Não bloqueei. Apenas deixei ali, existindo em algum lugar do meu celular que eu raramente visitava. Porque a verdade é que eles não mereciam mais espaço na minha cabeça. Naquela noite, Felipe me perguntou se eu estava bem. Eu estava mais quieta que o normal, mais pensativa. Contei para ele sobre o aniversário de 1 ano do jantar, sobre a mensagem do meu pai, sobre tudo. Ele me ouviu em silêncio, segurando minha mão. No final ele disse: "Você sabe que pode escolher como quer lidar com isso, né? Você não precisa perdoar ninguém. Mas se um dia você quiser tentar, eu vou estar aqui. E se você nunca quiser, eu também vou estar aqui." Eu sorri. E naquele momento, eu soube que tinha feito as escolhas certas. Não porque eu tinha me vingado. Não porque eu tinha machucado alguém de propósito. Mas porque eu tinha escolhido a mim mesma. E isso, no final das contas, era a única coisa que importava. Os meses seguintes foram de calmaria. Minha rotina estava estabelecida. Trabalho, casa, relacionamento, amigos, hobbies. Tudo fluía de maneira natural, sem dramas, sem crises. Eu tinha esquecido como era viver assim. Em junho, minha mãe tentou entrar em contato de novo. Dessa vez, através de uma prima distante que morava em São Paulo. A prima apareceu no meu trabalho sem avisar, pedindo para conversar comigo. Eu poderia ter negado, mas a curiosidade falou mais alto. Descemos para um café próximo. Ela foi direta ao ponto. Sua mãe está muito mal, Júlia. Ela chora toda semana. Diz que perdeu a filha mais velha, que cometeu o maior erro da vida dela. Respirei fundo. E o que ela espera que eu faça? Que você volte a falar com ela, que dê uma chance. Olhei para minha prima. Ela era bem intencionada, eu sabia. Mas ela não entendia. Ninguém que não viveu o que eu vivi entendia. Eu dei chances, respondi. Durante anos. E sabe o que eu recebi em troca? Desprezo. Então, não. Eu não vou voltar. Ela suspirou, desapontada. Família é família, Júlia. Família é quem te valoriza, corrigi. E a minha não me valorizava. Voltei para o escritório e bloqueei minha prima também. Eu não podia deixar que ninguém abrisse brechas na minha paz. Júlio chegou, e com ele, uma surpresa inesperada. Recebi um convite para ser madrinha de casamento de uma amiga da faculdade. Ela morava em Curitiba. O casamento seria lá. Meu primeiro instinto foi recusar. Voltar para Curitiba parecia arriscado. Mas então eu pensei, por que eu deveria evitar uma cidade inteira por causa de 3 pessoas? Aceitei o convite. Comprei passagem, reservei hotel e fui. O casamento foi lindo. Reencontrei amigos antigos, dancei, ri,
bebi champanhe, e em nenhum momento eu pensei na minha família. Eles não tinham mais poder sobre mim. No dia seguinte, antes de voltar para São Paulo, resolvi dar uma volta pela cidade. Passar pelos lugares que eu costumava frequentar quando era mais nova. E foi numa dessas voltas, numa padaria do bairro onde eu cresci, que eu a vi. Camila. Ela estava comprando pão, distraída, mexendo no celular. Não me viu de imediato. Eu poderia ter ido embora. Poderia ter saído pela porta dos fundos, evitado o confronto. Mas algo me fez ficar. Esperei. Quando ela levantou os olhos e me viu, seu rosto desmoronou. Júlia, ela disse, a voz tremendo. Oi, Camila. Respondi, a voz neutra. Ela ficou paralisada, sem saber o que fazer. Depois, se aproximou devagar, como se eu fosse fugir a qualquer momento. Você está bem? Ela perguntou. Estou, respondi. E você? Ela deu um sorriso triste. Estou tentando, trabalhando em Porto Alegre. Vim visitar a mãe e o pai esse fim de semana. Assenti. Que bom. Ficamos ali, no meio da padaria, cercadas por pessoas que iam e vinham, comprando pão francês e café. O silêncio entre nós era desconfortável, mas não tenso, apenas vazio. Júlia! Ela começou hesitante. Eu sei que você não quer ouvir isso, mas eu realmente mudei. Eu aprendi muito. E eu sei que não posso voltar atrás no que fiz. Mas eu queria que você soubesse que eu sinto falta de você. Engoli seco. Eu não sinto falta de você, Camila. Não da forma como as coisas eram. E acho que nunca vou sentir. Ela abaixou a cabeça, os olhos marejados. Eu entendo. Mas talvez um dia a gente possa começar de novo. Do zero. Como duas pessoas que não se conhecem direito. Olhei para ela. Vi a mulher que minha irmã tinha se tornado. Mais magra, mais cansada, mas também mais humilde. E pensei, será que eu quero isso? Pensei muito, ali naquele instante. E a conclusão que cheguei foi, não agora. Talvez nunca. Mas quem sabe? Camila, eu não sei se eu consigo, disse honesta. E eu não quero te dar falsas esperanças. Mas eu não te odeio. E isso já é alguma coisa. Ela assentiu, limpando as lágrimas discretamente. Já é alguma coisa, repetiu. Nos despedimos. Sem abraço, sem promessas, apenas um aceno. E eu saí dali sentindo que tinha fechado um ciclo. Não com perdão, não com reconciliação, mas com aceitação. Voltei para São Paulo naquela mesma tarde. E quando o avião decolou, olhando Curitiba ficando cada vez menor lá embaixo, eu senti uma paz profunda. Não era o fim de uma guerra. Era o fim de uma obrigação. Agosto, setembro, outubro passaram. Minha vida continuou sua trajetória ascendente. No trabalho, recebi um prêmio de desempenho. Em casa, eu e Felipe começamos a falar sobre casamento, sobre planos futuros, sobre construir algo juntos. E pela primeira vez, eu não tinha medo de me comprometer, porque eu sabia que dessa vez eu estava escolhendo alguém que me escolhia de volta. Em novembro, recebi outra mensagem. Dessa vez, do meu pai. Júlia, sei que não tenho direito de pedir nada, mas sua mãe está doente. Nada grave, mas ela está fragilizada. E ela pergunta por você todo dia. Não estou pedindo que você volte. Só queria que você soubesse. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Senti um aperto no peito. Não porque eu queria voltar correndo para cuidar dela, mas porque, no fundo, ainda havia um resquício de filha dentro de mim que doía ao saber que minha mãe não estava bem. Mas eu não podia voltar. Não daquele jeito. Não como a salvadora, a enfermeira, a muleta emocional. Respondi apenas. Espero que ela melhore. Mas eu não vou voltar. Ele visualizou. Não respondeu. E eu segui minha vida. Dezembro chegou. E com ele, 1 ano e meio desde aquele jantar. Eu estava jantando com Felipe quando ele segurou minha mão e disse: Júlia, eu quero te fazer uma pergunta. Meu coração acelerou. Ele tirou uma caixinha do bolso. Quer casar comigo? Comecei a chorar. Não de tristeza, mas de uma felicidade que eu não sabia que era possível sentir. Disse sim. 1000 vezes sim. Nos casamos em março de 2026, numa cerimônia pequena,
Só com os amigos mais próximos. Sem família. Sem drama. Sem expectativas que eu não conseguia cumprir. Apenas amor, parceria e respeito. E naquele dia, enquanto eu caminhava até o altar improvisado no jardim de um sítio alugado, eu pensei em tudo que eu tinha passado. Pensei na Júlia de 2 anos atrás, sentada naquela mesa de jantar, ouvindo que ninguém precisava dela. E pensei na Júlia de agora, prestes a se casar com alguém que a via, que a valorizava, que a amava de verdade. E eu percebi que tinha valido a pena. Cada lágrima, cada decisão difícil, cada ponte queimada, tinha valido a pena porque me trouxe até aqui, até esse momento, até essa vida. A vida que eu sempre mereci. Nos meses que se seguiram ao casamento, minha vida finalmente tinha encontrado um ritmo que parecia certo. Felipe e eu dividíamos as tarefas de casa, planejávamos viagens, cozinhávamos juntos nos fins de semana. Não havia cobranças invisíveis. Não havia expectativas sufocantes. Apenas companheirismo. Em maio, quase 2 anos depois daquele jantar, eu estava organizando as gavetas do escritório quando encontrei uma foto antiga. Era de uma festa de aniversário minha, quando eu tinha uns 12 anos. Camila aparecia ao meu lado, sorrindo, abraçada em mim. Olhei para aquela foto por um longo tempo. Tentei lembrar como era a sensação de ter uma irmã, de ter uma família, e percebi que a lembrança estava embaçada, como se pertencesse a outra vida. Guardei a foto de volta na gaveta. Não com raiva, não com saudade, mas com indiferença. E percebi que esse era o maior sinal de que eu tinha seguido em frente. Quando algo não te machuca mais, quando não te tira o sono, quando não ocupa mais espaço na sua mente, é porque você realmente superou. Felipe entrou no escritório e perguntou o que eu estava fazendo. Apenas organizando, respondi. Ele me abraçou por trás, beijou meu pescoço e disse: "Tô orgulhoso de você, sabia?" Sorri. Por quê? Porque você reconstruiu sua vida do zero. E fez isso do jeito certo, escolhendo você. Virei para abraçá-lo. E naquele abraço, senti que estava exatamente onde deveria estar. Julho trouxe uma novidade inesperada. Recebi um e-mail de Camila. Não uma mensagem dramática, não um pedido de ajuda, mas um simples. Júlia, me formei. Terminei o curso de gestão. Estou trabalhando como coordenadora de uma rede de salões agora. Não sei se você se importa, mas eu queria que você soubesse. Seu exemplo me salvou, mesmo que você não tenha feito isso por mim. Obrigada. Li o e-mail 3 vezes. Senti algo estranho. Não era alegria, não era orgulho, mas era algo próximo de alívio. Alívio de saber que Camila tinha encontrado seu caminho, que ela não tinha afundado completamente. Respondi, pela primeira vez em quase 2 anos. Parabéns, Camila. Fico feliz por você. Não escrevi mais nada. Não abri portas para reaproximação, mas também não fechei com violência. Apenas deixei ali uma frase simples, um reconhecimento mínimo, e me senti bem com isso. Agosto chegou, e com ele, uma proposta de trabalho que mudaria tudo. Uma empresa multinacional me ofereceu uma posição de diretora em Lisboa, Portugal. Salário alto, benefícios excelentes, oportunidade de crescimento internacional. Era o tipo de oferta que aparece uma vez na vida. Conversei com Felipe. Ele, que trabalhava como desenvolvedor e podia trabalhar de qualquer lugar, topou na hora. Vamos, ele disse sorrindo. Vamos começar uma nova vida do outro lado do Atlântico. E foi isso que fizemos. Em outubro, nos mudamos para Lisboa. Apartamento com vista para o Tejo, rotina nova, cidade nova, vida nova. Era como se eu tivesse renascido pela 3ª vez. A primeira vez foi quando saí de Curitiba para São Paulo. A segunda foi quando cortei laços com minha família. E a terceira foi quando atravessei o oceano para construir algo completamente meu. Minha mãe nunca soube da mudança. Meu pai também não. Camila, eu contei, num breve e-mail de despedida. Ela respondeu desejando sorte. E foi isso. Nenhum drama, nenhuma lágrima. Apenas um ciclo que se fechava definitivamente. Lisboa me recebeu de braços abertos.
O trabalho era desafiador, mas gratificante. Minha equipe me respeitava. Meu chefe me valorizava. E pela primeira vez na vida, eu não sentia que precisava provar nada para ninguém. Eu era boa no que fazia. E isso bastava. Em dezembro, passamos o Natal em Lisboa. Fizemos bacalhau, bebemos vinho do Porto, assistimos aos fogos na Praça do Comércio. E enquanto eu olhava para aquelas luzes estourando no céu, eu pensei, essa é a vida que eu sempre quis. Não uma vida perfeita, mas uma vida minha. Uma vida onde eu não era a salvadora de ninguém. Onde eu não carregava o peso do mundo nas costas. Onde eu podia simplesmente ser. E isso, percebi, era liberdade de verdade. No Réveillon, eu e Felipe fizemos planos. Planos de viajar pela Europa, de conhecer novos lugares, de talvez um dia ter filhos. Filhos que eu criaria de forma diferente. Filhos que saberiam que amor não é obrigação. Que família não é dívida. Que cuidar de alguém é uma escolha, não uma imposição. E naquela noite, pulando as 12 ondas imaginárias na sala do nosso apartamento, porque não tínhamos praia por perto, eu fechei os olhos e agradeci. Agradeci por ter tido coragem de dizer não. Agradeci por ter escolhido a mim mesma. Agradeci por ter aprendido, da forma mais dolorosa possível, que algumas pessoas só vão te valorizar quando você não estiver mais disponível. E que tudo bem, porque você não precisa da validação delas para ser feliz. Janeiro de 2027 começou com uma surpresa. Recebi uma carta. Uma carta física, enviada do Brasil para Portugal. Era da minha mãe. Abri com as mãos trêmulas. Júlia, começava a carta. Não sei se você vai ler isso. Não sei nem se essa carta vai chegar até você. Mas eu precisava tentar. Faz quase 2 anos desde aquele jantar. E todos os dias eu me arrependo do que disse, do que fiz, do que permiti que acontecesse. Você era a melhor filha que eu poderia ter. Você foi generosa, dedicada, amorosa. E eu te machuquei de uma forma que nunca vou conseguir consertar. Não estou pedindo perdão. Não acho que eu mereça. Só queria que você soubesse que eu reconheço meu erro e que eu sinto sua falta todos os dias. Sua mãe. Fechei a carta. Fiquei ali, sentada na varanda do apartamento, olhando para o rio Tejo, segurando aquele papel nas mãos. Parte de mim queria chorar. Parte de mim queria rasgar a carta. Mas a maior parte de mim apenas sentia nada. Porque eu já tinha chorado tudo o que precisava chorar. Já tinha sentido tudo o que precisava sentir. E agora, 2 anos depois, aquela carta era só um pedaço de papel. Um pedaço de papel que não mudava nada. Guardei a carta numa gaveta. Não respondi. Não bloqueei. Apenas guardei. E segui com minha vida. Fevereiro trouxe novidades no trabalho. Fui promovida novamente, dessa vez para vice-presidente regional. Era uma responsabilidade enorme. Mas eu estava pronta. Mais do que pronta. Eu estava vivendo. E enquanto eu assinava contratos, liderava reuniões, viajava por toda a Europa, eu pensava, se eu tivesse ficado presa àquela dinâmica familiar, se eu tivesse continuado sendo a salvadora, a provedora, a muleta emocional, eu nunca teria chegado aqui. Eu nunca teria me permitido voar. Março chegou. E com ele, meu aniversário de 32 anos. Felipe organizou uma festa surpresa com os amigos que fizemos em Lisboa. Foi uma noite linda, cheia de risadas, vinho e fado ao vivo. E no meio da festa, enquanto todos cantavam parabéns, eu olhei ao redor e percebi. Essa era a minha família agora. Não eram laços de sangue, eram laços de escolha. E esses, eu tinha aprendido, eram os mais fortes. No dia seguinte, acordei com uma mensagem de Camila. Feliz aniversário, Ju. Espero que você esteja feliz, onde quer que você esteja. Sorri. Respondi. Obrigada, Camila. Estou. E era verdade. Eu estava feliz. Completamente, profundamente feliz. Não porque eu tinha me vingado. Não porque eu tinha provado algo. Mas porque eu tinha me libertado. Abril, maio, junho passaram num piscar de olhos. Minha rotina em Lisboa estava completamente estabelecida. Eu tinha uma vida plena,
cercada de pessoas que me amavam de verdade. Pessoas que não me viam como uma carteira ambulante, mas como um ser humano completo, com sonhos, medos e necessidades. E isso fazia toda a diferença. Em julho, quase 2 anos e meio depois daquele jantar, eu estava tomando café numa esplanada perto do Chiado quando meu telefone tocou. Era um número brasileiro. Curitiba. Hesitei. Depois de tanto tempo, o que mais poderia ser? Atendi. Alô? Júlia? Era uma voz que eu não reconheci de imediato. Quem é? Sou eu, o tio Roberto. Meu tio. O irmão da minha mãe. Alguém que eu não via há anos. Tio Roberto? Repeti surpresa. O que aconteceu? Ele suspirou. Júlia, eu estou ligando porque... Sua mãe está no hospital. Meu coração pulou uma batida. O quê? Ela teve um problema no coração. Nada fatal, mas foi sério. E ela está pedindo por você. Fechei os olhos. Respirei fundo. Senti o velho peso tentando voltar, a velha culpa tentando se instalar no meu peito. Mas dessa vez, eu não deixei. Tio, eu sinto muito que ela esteja passando por isso. Mas eu não vou voltar. Júlia, ela é sua mãe. Eu sei, respondi, a voz firme. Mas ela também foi a pessoa que me disse que ninguém precisava de mim. E eu aprendi a levar isso a sério. Ele ficou em silêncio. Depois, suspirou. Eu entendo. Não concordo, mas entendo. Agradeci e desliguei. Fiquei ali, sentada naquela esplanada ensolarada de Lisboa, sentindo um turbilhão de emoções. Mas no meio de tudo, uma certeza. Eu não ia voltar atrás. Não ia me sacrificar de novo. Não ia me colocar em segundo plano de novo. Porque eu tinha aprendido, da forma mais difícil possível, que cuidar de mim não era egoísmo. Era sobrevivência. Contei para Felipe sobre a ligação. Ele me abraçou, me deu espaço para sentir o que eu precisava sentir. E à noite, quando estávamos deitados na cama, ele disse: Seja qual for a sua decisão, eu vou estar aqui. Eu sei, respondi, beijando sua mão. E eu já decidi. Não vou voltar. Ele assentiu. E eu soube que tinha feito a escolha certa. Agosto chegou com uma surpresa inesperada. Camila ligou. Não mandou mensagem. Ligou. Atendi, mais por curiosidade do que por vontade. Júlia, ela começou, a voz trêmula. Você soube da mãe? Soube. E? Você não vai vir? Não, Camila. Não vou. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, disse algo que me surpreendeu. Eu entendo. Você entende? Repeti, incrédula. Entendo. Eu fui horrível com você, Júlia. A gente foi horrível com você. E você tem todo o direito de não querer mais nada com a gente. Eu só liguei porque achei que você deveria saber. Mas não estou te cobrando nada. Fiquei sem palavras. Obrigada por entender, consegui dizer. Camila suspirou. Júlia, eu só queria te dizer mais uma coisa. O quê? Eu te amo. E sinto muito por tudo. Sempre vou sentir. Desliguei depois de um breve eu também. E fiquei ali, olhando para o celular, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Não era perdão, mas era algo próximo de paz. Setembro trouxe a notícia de que minha mãe tinha recebido alta. Ela estava bem, se recuperando em casa. Meu tio mandou uma mensagem agradecendo por eu ter respeitado a decisão dela de não me querer por perto. Eu ri. Ele tinha invertido completamente a história. Mas tudo bem. Cada um lidava com a verdade do jeito que conseguia. Outubro chegou, e com ele, uma revelação inesperada. Felipe e eu descobrimos que eu estava grávida. Não estava nos planos imediatos, mas a notícia veio acompanhada de uma alegria imensa. Íamos ser pais. E enquanto eu olhava para o teste positivo, pensei: essa criança vai crescer, sabendo que amor não é sacrifício, que amor é escolha, que família se constrói com respeito, não com obrigação. Contei para algumas amigas em Lisboa. Não contei para ninguém no Brasil, nem para Camila, porque essa era a minha vida agora. E eu não precisava da validação de quem me machucou para celebrá-la. Novembro trouxe os enjoos, a barriga crescendo, os planos para o quarto do bebê. Felipe estava radiante, comprando roupinhas minúsculas,
lendo livros sobre paternidade, sendo o parceiro que eu sempre sonhei ter. E enquanto eu via ele montar o berço, eu pensei: eu fiz as escolhas certas, todas elas. Dezembro chegou, e com ele, 3 anos desde aquele jantar. 3 anos desde que minha vida mudou completamente. E enquanto eu passava o Natal em Lisboa, grávida, feliz, ao lado do homem que eu amava, eu pensei na Júlia de 3 anos atrás. Pensei na mulher que entrou naquela sala de jantar cheia de esperança. E pensei na mulher que eu era agora. E percebi que aquele jantar, por mais doloroso que tenha sido, foi o melhor presente que eu poderia ter recebido. Porque ele me libertou, me forçou a escolher a mim mesma. Me ensinou que nem todas as relações merecem ser salvas. E que tudo bem. Janeiro de 2028 começou com o nascimento da minha filha, Clara. Um nome que significa luz. E foi exatamente isso que ela trouxe para a minha vida. Mais luz. Mais amor. Mais certeza de que eu estava no caminho certo. Não mandei foto para ninguém no Brasil. Não anunciei nas redes sociais. Apenas vivi aquele momento com Felipe, com nossos amigos de Lisboa, com a nossa família escolhida. E foi perfeito. Quando Clara tinha 2 meses, recebi uma mensagem de Camila. Júlia, eu descobri por uma amiga em comum que você teve uma filha. Parabéns. Espero que você seja muito feliz. E espero que ela nunca sinta o que você sentiu. Li a mensagem e pela primeira vez senti vontade de responder. Obrigada, Camila. Eu também espero. Não foi uma reaproximação. Não foi um perdão. Foi apenas um reconhecimento. Um pequeno passo em direção a algo que talvez, um dia, pudesse se transformar em uma relação saudável. Ou não. E tudo bem. Março trouxe a licença maternidade chegando ao fim. Voltei ao trabalho, dessa vez com uma perspectiva completamente diferente. Eu não era mais apenas a Júlia profissional, dedicada, workaholic. Eu era a Júlia mãe. E essa versão de mim sabia colocar limites, sabia dizer não, sabia priorizar o que realmente importava. Minha equipe respeitava isso. Meu chefe respeitava isso. E eu me sentia realizada de uma forma que nunca tinha sentido antes. Abril chegou, e com ele, uma ligação inesperada. Era meu pai. Júlia, ele começou, a voz embargada. Eu sei que você não quer falar comigo, mas eu precisava te dizer. Eu errei. Eu fui covarde naquele jantar. Eu deveria ter te defendido, e eu sinto muito. Fiquei em silêncio, ouvindo. Eu sei que é tarde demais, ele continuou. Eu sei que você construiu uma vida longe de nós. E eu não estou pedindo para você voltar. Só queria que você soubesse que eu reconheço o quanto eu te machuquei. E que eu sinto muito. Respirei fundo. Pai, eu aceito o seu pedido de desculpas. Mas isso não muda nada. Eu entendo. Mas obrigado por me ouvir. Desligamos. E eu fiquei ali, sentada no escritório, olhando para a foto de Clara na minha mesa. E percebi que eu tinha conseguido. Tinha me libertado da culpa, da raiva, do ressentimento. Tinha construído uma vida plena, feliz, longe de tudo que me machucava. E isso, no final das contas, era a maior vitória. Maio, junho, julho passaram. Clara crescia, cada dia mais esperta, mais alegre. Felipe e eu estávamos mais unidos do que nunca, e minha carreira continuava em ascensão. Em agosto, recebi uma proposta para escrever um livro sobre liderança feminina e resiliência. Aceitei. E enquanto eu escrevia, percebi que minha história, por mais dolorosa que tenha sido, tinha algo a ensinar. Que dizer não é um ato de coragem. Que se afastar de quem te machuca é um ato de amor próprio. Que você não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz. Setembro trouxe o lançamento do livro. Fiz palestras, dei entrevistas, conheci mulheres que tinham passado por situações parecidas. E cada história que eu ouvia me confirmava. Eu não estava sozinha. Muitas mulheres, em algum momento da vida, foram a salvadora da família. E muitas, como eu, tiveram que aprender a se salvar primeiro. Outubro chegou, e com ele, uma mensagem surpreendente. Era de Camila. Júlia, eu li seu livro. E eu chorei do começo ao fim.
Obrigada por me ensinar, mesmo sem querer, o que é ter dignidade. Eu estou bem. Estou noiva. Estou feliz. E espero que você também esteja. Sorri. Respondi. Estou feliz, Camila. De verdade. E fico feliz por você também. Não foi um convite para o casamento dela. Não foi uma reaproximação completa. Mas foi o suficiente. O suficiente para eu saber que, de alguma forma, todos estávamos seguindo em frente. Novembro trouxe o aniversário de Clara. 1 ano de vida. Fizemos uma festa pequena, só com amigos. E enquanto eu via minha filha rindo, cercada de amor e carinho, eu pensei: ela nunca vai conhecer a Júlia que se anulava. Ela só vai conhecer a Júlia que se escolheu. Dezembro chegou. 4 anos desde aquele jantar. 4 anos de uma jornada que transformou completamente a minha vida. E enquanto eu passava mais um Natal em Lisboa, ao lado de Felipe e de Clara, eu olhei para trás e agradeci. Agradeci pela dor, porque ela me ensinou a ser forte. Agradeci pela rejeição, porque ela me mostrou quem realmente me amava. Agradeci por ter tido coragem de dizer: chega. E enquanto Clara abria os presentinhos, rindo com aquela risada gostosa de criança, eu percebi que tinha quebrado o ciclo. Que minha filha cresceria, sabendo que ela não precisa se sacrificar por ninguém para ser amada. Janeiro de 2029 começou com uma sensação de plenitude. Minha vida estava exatamente onde eu queria que estivesse. Trabalho que me realizava, família que me sustentava, amigos que me valorizavam. Era tudo o que eu sempre quis, mas nunca soube que podia ter. Em fevereiro, recebi um convite inesperado. Era para dar uma palestra no Brasil, em São Paulo. Meu primeiro instinto foi recusar. Mas então pensei: por que não? O Brasil era um país enorme. São Paulo era uma cidade enorme. Eu não precisava ir a Curitiba. Não precisava reviver nada. Aceitei o convite. Fui sozinha, deixando Felipe e Clara em Lisboa. Foram apenas 3 dias. A palestra foi um sucesso. Falei sobre resiliência, sobre reconstrução, sobre a coragem de se escolher. E no final, uma mulher se aproximou de mim, os olhos cheios de lágrimas. Obrigada, ela disse. Eu precisava ouvir isso. Eu estou passando pela mesma coisa com a minha família. E eu não sabia se estava certa em me afastar. Agora eu sei. Abracei aquela mulher. E naquele abraço, entendi o propósito de tudo que eu passei. Não foi só para me libertar. Foi para mostrar a outras mulheres que elas também podiam. No último dia em São Paulo, antes de ir para o aeroporto, sentei num café na Avenida Paulista. E liguei para Camila. Ela atendeu surpresa. Júlia? Oi, Camila. Estou em São Paulo. Você está no Brasil? Ela perguntou incrédula. Estou. Só por 3 dias. Vim trabalhar. Um silêncio. Depois ela perguntou. Você quer que eu vá te ver? Pensei por um momento. Não precisa, respondi. Mas eu queria te ligar para te dizer que eu te desejo o melhor. De verdade. Ela começou a chorar. Júlia, você não sabe o quanto isso significa para mim. Eu sei, Camila. E eu espero que você seja feliz. Com o seu noivo, com a sua vida. Você merece. Obrigada. Ela sussurrou. E você também. Desligamos. E eu senti que, finalmente, eu tinha fechado aquele capítulo de verdade. Não com raiva, não com mágoa, mas com desapego. Voltei para Lisboa com o coração leve. Felipe e Clara me receberam no aeroporto com abraços e sorrisos. E enquanto dirigíamos de volta para casa, eu olhei pela janela e pensei: eu construí isso. Eu construí essa vida. E ela é minha. Março trouxe o 2º aniversário de Clara. Dessa vez, fizemos uma festa maior, com mais crianças, mais bagunça, mais alegria. E enquanto eu limpava bolo do chão, rindo, Felipe me abraçou por trás e disse: você é incrível, sabia? Sorri. Por quê? Porque você transformou dor em força. Porque você é a melhor mãe que Clara poderia ter. Porque você se escolheu. E isso é raro. Beijei ele. Obrigada por estar aqui. Para sempre, ele respondeu. Abril chegou com novidades no trabalho. Fui convidada para abrir uma filial da empresa em Barcelona. Era uma promoção gigante, um desafio novo,
uma oportunidade de crescer ainda mais. Conversei com Felipe. Ele, como sempre, apoiou. Vamos para Barcelona, ele disse sorrindo. E foi o que fizemos. Em junho, nos mudamos para a Catalunha. Apartamento novo, cidade nova, vida nova. Mais uma vez eu estava recomeçando. Mas dessa vez não estava fugindo. Estava escolhendo. Júlio trouxe a adaptação. Clara aprendendo espanhol. Eu aprendendo a liderar uma equipe multicultural. Felipe explorando a cidade com a câmera fotográfica. Estava tudo se encaixando. Agosto chegou, e com ele uma mensagem do meu pai. Júlia, não sei se você vai ler isso. Mas sua mãe faleceu, foi o coração. Foi rápido. Ela não sofreu. Achei que você deveria saber. Li a mensagem 3 vezes. Senti um aperto no peito. Não de culpa, mas de tristeza. Tristeza pelo que poderia ter sido e nunca foi. Tristeza por uma relação que morreu muito antes dela. Não voltei para o Brasil. Não fui ao enterro. Mas acendi uma vela aqui em Barcelona, numa igreja pequena perto de casa. E me despedi. Do meu jeito. Obrigada por me dar a vida, mãe. Sinto muito que a gente não tenha conseguido se entender. Mas eu te desejo paz. Chorei. Chorei pela filha que eu fui. Pela mulher que ela poderia ter sido. Pela relação que nunca floresceu. E depois, sequei as lágrimas e segui em frente. Setembro trouxe uma ligação de Camila. Ela chorava compulsivamente. Júlia, a mãe morreu. Eu sei, respondi, a voz calma. O pai me avisou. Você não vai vir? Ela perguntou entre soluços. Não, Camila. Não vou. Mas você não quer se despedir? Eu já me despedi, respondi. Do meu jeito. Ela ficou em silêncio. Depois, sussurrou. Eu entendo. Desligamos. E eu fiquei ali, na varanda do apartamento em Barcelona, olhando para a cidade, sentindo um misto de tristeza e alívio. Tristeza pela perda. Alívio por não me sentir culpada. Outubro chegou, e com ele, a sensação de que um ciclo tinha realmente se fechado. Minha mãe tinha partido. Meu pai estava velho, distante. Camila estava construindo a vida dela. E eu estava aqui, do outro lado do oceano, vivendo a minha. Não havia mais cobranças. Não havia mais expectativas. Apenas a vida seguindo seu curso natural. Novembro trouxe o lançamento do meu segundo livro. Dessa vez, sobre maternidade e carreira. E enquanto eu autografava exemplares numa livraria em Barcelona, uma mulher se aproximou e disse: Você me inspirou a me divorciar. Eu ri. Espero que tenha sido uma boa decisão. Foi a melhor da minha vida. Ela respondeu sorrindo. Dezembro chegou. 5 anos desde aquele jantar. 5 anos de transformação completa. E enquanto eu passava mais um Natal em família, dessa vez em Barcelona, eu olhei para Felipe, para Clara, para a vida que eu tinha construído e pensei: valeu a pena. Cada lágrima, cada decisão difícil, cada ponte queimada. Valeu a pena porque me trouxe até aqui. Janeiro de 2030 trouxe a notícia de que eu estava grávida de novo. Clara ia ter um irmãozinho. Felipe quase desmaiou de felicidade. E eu? Bem, eu senti que minha vida estava completa. Fevereiro, março, abril passaram num borrão de enjoos, consultas médicas, preparativos. E em maio, nasceu Miguel. Meu filho. Meu segundo milagre. Quando segurei ele pela primeira vez, olhei para aquele rostinho pequenininho e pensei: você nunca vai me ver me anulando por ninguém. Você vai crescer sabendo que sua mãe se escolheu. E que não há nada de errado nisso. Junho trouxe a licença maternidade novamente. Dessa vez, mais tranquila, mais experiente. Clara adorava o irmãozinho. Vivia querendo ajudar, segurando a mãozinha dele, dando beijinhos. Era a família que eu sempre sonhei. Julho chegou, e com ele, uma mensagem inesperada. Era de meu pai. Júlia, eu sei que você não quer contato, mas eu estou doente. Não sei quanto tempo me resta, e eu só queria que você soubesse que eu sinto muito. Por tudo. E que eu te amo. Sempre te amei. Li a mensagem com os olhos marejados. Não de culpa, mas de compaixão. Respondi: Pai, eu também te amo. E eu te perdoo. Cuide-se.
Não foi uma reaproximação, não foi uma volta. Foi apenas um perdão. Um perdão que eu dei mais para mim do que para ele, porque eu precisava me libertar de qualquer resquício de mágoa. Agosto trouxe a notícia de que meu pai tinha falecido. Dessa vez, eu não chorei. Apenas senti uma paz profunda, uma certeza de que, de alguma forma, eu tinha fechado todos os ciclos. Setembro chegou, e com ele, a sensação de que eu estava exatamente onde deveria estar. Mãe de 2 filhos lindos, casada com um homem maravilhoso, com uma carreira brilhante, morando numa cidade incrível. Era tudo o que eu sempre quis, mas só consegui quando me dei permissão para escolher a mim mesma. Outubro trouxe o 3º aniversário de Clara, uma festa grande, cheia de amigos, de risadas, de amor. E enquanto eu cortava o bolo, olhei ao redor e pensei: essa é a minha família, não a que me foi imposta, mas a que eu escolhi. Novembro chegou, e com ele, uma última mensagem de Camila. Júlia, eu me casei. Estou feliz. E eu queria te agradecer. Por tudo. Porque se você não tivesse se afastado, eu nunca teria aprendido a andar sozinha. Você foi a melhor professora que eu poderia ter, mesmo sem querer. Te amo, irmã. Respondi. Parabéns, Camila. Eu também te amo. E fico feliz que você tenha encontrado o seu caminho. Dezembro chegou. 6 anos desde aquele jantar. 6 anos de uma jornada que transformou completamente a minha vida. E enquanto eu passava mais um Natal em família, dessa vez com 2 filhos, um marido amoroso e uma vida plena, eu olhei para trás e agradeci. Agradeci pela dor que me ensinou a ser forte. Agradeci pela rejeição que me mostrou quem eu realmente era. Agradeci por ter tido coragem de dizer: eu me escolho. Porque no final das contas, essa foi a decisão mais importante que eu já tomei. E enquanto Clara e Miguel brincavam com os presentes, rindo, felizes, eu pensei: eu quebrei o ciclo. Meus filhos vão crescer sabendo que amor não é sacrifício, que família não é obrigação, que cuidar de si mesmo não é egoísmo. E essa, percebi, era a maior herança que eu poderia deixar para eles. Então, se você está ouvindo essa história e se identificou, se você também já foi a salvadora da família, a que sempre deu e nunca recebeu, a que foi descartada depois de anos de dedicação, eu quero te dizer uma coisa: você não é obrigada a aguentar. Você não precisa se anular para ser amada. Você tem permissão para se escolher. E quando você fizer isso, quando você tiver coragem de dizer não, de cortar laços, de reconstruir a sua vida nos seus próprios termos, você vai descobrir algo incrível. Você vai descobrir que é capaz de ser feliz, de verdade. E me conta, de onde você está assistindo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. E se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal. Porque tem muitas outras histórias assim vindo por aí. Histórias de mulheres que se escolheram e que nunca mais olharam para trás.